Salmo 19, queridos, é o nosso texto de meditação nessa manhã. Como os irmãos já perceberam, já viram aí nos avisos, iniciamos uma nova série de sermões nos Salmos, iniciando o ano com os Salmos. E agora vamos aqui trabalhar nesse Salmo 19. Diz o texto: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Leiamos juntos, queridos, esse verso último de número 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Oremos mais uma vez. Bondoso Deus, aqui estamos, Deus, prontos para ouvir a Tua voz, que o Senhor, mediante o Teu Santo Espírito, nos instrua, ilumine, Deus, nosso entendimento, para que saiamos daqui fortalecidos, edificados na Tua Palavra, e que essa Palavra não se detenha tão somente aqui nesse lugar, mas que o Senhor nos use para propagá-la para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos em um mundo tecnológico. Tablets, computadores, celulares, televisores, são os chamados espelhos negros. E claro, essa tecnologia por si só não é ruim. Como ela, nós sabemos bem, tem nos ajudado nesses tempos de pandemia que nós vivemos. Mesmo aqueles que gostariam de estar aqui presencialmente, aqui hoje conosco, mas não estão por conta, principalmente aí de motivos de saúde, podem participar conosco da nossa transmissão do culto. Isso é uma bênção. Mas, como tudo na vida, devemos ter sabedoria na utilização e principalmente moderação. Um perigo do uso desmedido, por exemplo, são com relação às nossas interações pessoais. Uma pesquisa feita pela Associação de Pediatria norte-americana constatou que 78% dos pais entrevistados acreditavam ser bons exemplos para os seus filhos quanto ao uso de aparelhos eletrônicos. Ocorre que essa mesma pesquisa apontou que os adultos passam em média 9 horas por dia em frente a uma tela, seja um computador, um celular, uma televisão. E apenas 2 horas desse tempo são dedicados efetivamente a assuntos relacionados ao trabalho. Toda essa revolução tecnológica, queridos, criou dispositivos para nos fazer cada vez mais dependentes dessas telas. Ficamos atraídos, por vezes até presos. É um filme, uma novela, um seriado que gostaríamos de terminar, e aí então deixamos todo o resto para depois. E gastando tanto tempo nessas telas, deixamos por vezes de contemplar as maravilhas que Deus criou na sua criação. Vivemos em uma cidade muito bela, mas que por vezes deixamos de reparar, de contemplar essa beleza da criação de Deus.
O Salmo 19 que lemos trata exatamente desse aspecto de contemplação, seja na criação de Deus, seja na sua palavra. A teologia, ela adotou uma distinção importante que nos ajuda aqui nessa questão da revelação de Deus, revelação geral e revelação especial. Luiz Berkhoff, um autor, um teólogo sistemático, ele escreve assim: a Bíblia atesta uma dupla revelação de Deus, uma revelação na natureza que nos cerca, na consciência humana, no governo providencial do mundo, e uma revelação encarnada na Bíblia com a palavra de Deus. Ou seja, a revelação especial, queridos, é Cristo, é a palavra de Deus, são as Escrituras. E a revelação geral seria, por exemplo, a criação de Deus, a natureza, que então revela a glória do Senhor. E é exatamente isso que Davi coloca agora aqui nesse Salmo de número 19. A sua ênfase nesse Salmo é justamente sobre a revelação de Deus em sua criação e também nas Escrituras. C.S. Lewis, ele comentando esse Salmo, ele escreve: considero o Salmo 19 o maior poema do livro dos Salmos, com algumas das mais maravilhosas palavras de um cântico de todo o mundo. Analisemos então, queridos, esse belo poema aqui, escrito por Davi. Em primeiro lugar, nós observamos a glória de Deus através daquilo que Ele criou. Versos 1 a 4, veja comigo, por gentileza. Diz o texto: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Davi aqui então faz algo, queridos, que para nós é também necessário para uma boa espiritualidade. Ele encontra tempo para contemplar a criação de Deus. Precisamos também, queridos, encontrar tempo para perceber o quanto o nosso Deus, Ele é um Deus detalhista, o quanto Ele é um Deus perfeito e até mesmo grandioso. Ele demonstra tudo isso na sua própria criação. Um biólogo, Edward Wilson, ele afirma que há cerca de 6,1 milhões de tipos de fungo na Terra, 10 mil espécies de formiga, 300 mil tipos de plantas com flores, cerca de 4 a 5 mil espécies de mamíferos, e etc, etc. E se olhamos para o céu, como fez Davi, e pensamos as distâncias entre planetas ali, calculadas em anos-luz, começaremos a entender um pouco da grandeza do nosso Deus. Ao refletir sobre os céus, Davi, ele não se contém perante tamanha grandeza. Para Israel, contemplar a criação era de fato apontar para o Criador. Diferente dos outros povos, Israel, ele não adorava a criação de Deus, mas entendia que aquela criação de fato refletia a grandeza, refletia a glória do Senhor. Significava que o Deus Criador era sim suficientemente sábio para planejar um universo em que tudo se encaixa, em que tudo faz sentido. E existe aqui, portanto, um diálogo da natureza conosco. A criação não é Deus, mas ela revela quem Deus é, o seu poder, a sua glória. E nesses primeiros 4 versos, nós observamos os verbos proclamar, anunciar, discursar e revelar. Eles demonstram então exatamente essa ideia de que há agora uma comunicação da criação para conosco. Os céus proclamam a glória de Deus. No hebraico, essa frase seria como se estivesse escrito aqui: o céu conta cuidadosamente, acuradamente a respeito do nosso Deus. O crente, queridos, ele não olha para os astros, para as estrelas, para a lua, tentando dali entender um futuro a partir disso. Mas podemos sim olhar para tudo isso e entender que Deus sabe até mesmo o número de estrelas, e inclusive deu a elas nome, como nos diz o Salmo 147:4, conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome.
O teólogo e filósofo Norman Geisler, ele afirma que aqueles que acreditam ser o universo fruto de uma explosão, a ideia seria a mesma que se pegar um livro de 1000 páginas, cortar cada palavra desse livro, jogar para cima e acreditar que tudo vai cair em ordem. O mundo, queridos, como sabemos, foi criado por Deus, que escolheu comunicar-se conosco, escolheu nos mostrar a sua beleza, a sua glória. E o verso 2 do texto que lemos nos diz: um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. A ideia aqui é como se um dia passasse, e então vem um outro dia, e outro, e assim sucessivamente. E a noite aqui é a ideia do descanso, a ideia do sono, quando então descansamos e nos revigoramos para o novo dia. Deus criou tudo isso, queridos, para a sua glória, para que percebêssemos o quanto Ele é um Deus maravilhoso. Ele nos criou para o trabalho, para os relacionamentos, com uma agenda para o dia, mas também nos fez o descanso para o repouso. Davi nos mostra que Deus criou então o dia e a noite para a sua glória, como então nos afirma o verso 1. Nossa vida só faz sentido se for efetivamente uma vida para a sua glória. E os versos 3 e 4, queridos, nos mostram que não adianta esperarmos que, por exemplo, da lua, das estrelas, saiam palavras. Diz o texto: não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Mas o texto continua: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Precisamos aprender, queridos, a ver Deus através da sua revelação ordinária, comum, do dia a dia, daquilo que Ele já nos mostrou. Ele tem cuidado de nós, nos sustentado. O sol nasce todos os dias em um ponto e se põe em outro. Tudo isso para manifestar o cuidado de Deus sobre todos. O convite aqui do salmista é o seguinte convite: olhe para a criação de Deus e aprenda a adorar ao Senhor, glorificá-lo por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Se em nosso primeiro ponto observamos a glória de Deus através daquilo que Ele criou, agora nós vamos observar o poder do Senhor através da sua palavra, versos 7 a 10, veja comigo aí, por gentileza. Diz o texto: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Davi então agora passa a louvar a Deus por sua palavra. O Deus de Israel, esse Deus pactual, o grande eu sou, revela-se a nós através das Escrituras. Precisamos então conhecer a sua palavra. É ela quem de fato nos revela o quanto Ele nos ama. Ela revela também a pessoa de Cristo. Queridos, se queremos entender o conceito de amor, precisamos olhar para a pessoa de Jesus, o nosso Salvador. Quando Deus escolheu então revelar o seu amor para conosco, Ele usou a vida, a obra do Filho. E esse amor foi revelado, queridos, com sangue, foi revelado com morte. Ele veio ao mundo para morrer a nossa morte e nos dar a vida eterna. E na cruz, nós encontramos a maior afirmação do que é verdadeiramente o amor. Deus nos amou ao ponto de se entregar o seu único Filho para morrer no nosso lugar. E a Bíblia é essa revelação de Deus, essa revelação de amor. Por isso que Davi vai falar a respeito da lei de Deus nesse salmo. Ele afirma que a palavra de Deus, a sua lei, ela é perfeita. Verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples.
temos aqui, queridos, um livro verdadeiro, um livro que revela a Deus, um livro fiel, puro, reto, que alegra os nossos corações, como diz o verso de número 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. É uma palavra límpida, ou seja, dela não saem impurezas. É eterna, dura para sempre. Verso 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Uma palavra que é completa. Um livro que consola, que alegra, que conforta. Um livro que contém verdades que nos fazem agora olhar, na verdade, para a eternidade. Bruce Waltke, um comentarista, ele afirma: os mandamentos límpidos e iluminados dentro do coração trazem luz aos olhos externamente, visível para todos verem, denota vitalidade e alegria interior da pessoa. Viver debaixo da palavra do Senhor, do seu senhorio, é viver em alegria, é desfrutar da presença maravilhosa de Deus. No verso 10 o salmista ainda diz que essa palavra ela é mais valiosa que o ouro. Diz o texto: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Não é qualquer ouro, mas esse ouro depurado, valiosíssimo. E alguém disse certa vez: dinheiro coloca comida na mesa, mas não o amor. Constrói uma casa, mas não um lar. Concede luxos, mas não o amor. E essa palavra também, queridos, mais doce até mesmo que o mel. A forma com que tratamos a palavra de Deus reflete em como nos relacionamos com o Deus da palavra. Desejamos essa palavra, queridos, porque ela é para nós de fato preciosa, mais do que riquezas ou qualquer alimento. Nós desfrutamos das bênçãos de Deus quando nós obedecemos a sua palavra. E esse apetite pela palavra de Deus é uma marca clara de um cristão saudável. Quando Adão e Eva avistaram ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles foram atraídos a ela, de maneira que ela lhes foi, na verdade, mais desejável do que a própria palavra de Deus, do que os seus estatutos, do que a sua lei. Gênesis 3:6 nos afirma: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para o entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. As pessoas que confiam em Deus, que estão debaixo do seu pacto, ao contrário, consideram a palavra do Senhor superior a qualquer valor, qualquer prazer que o mundo possa oferecer. E chegamos então agora ao nosso terceiro ponto. Já vimos a glória de Deus através daquilo que Ele fez, também vimos o poder de Deus através da sua palavra, e agora o salmista olha para dentro de si. Ele se alegra em Deus pela santificação. O salmista olha para a natureza e enxerga Deus, olha para a palavra e enxerga Deus. Agora o salmista ele olha para dentro de si, e quando ele olha para dentro de si, ele vê um pecador. Seu coração insiste em se manter ali distante de Deus. Aquilo que vemos na criação, ou mesmo que lemos na Bíblia, não adiantaria muita coisa, queridos, se não tivermos um relacionamento pessoal, próximo com o Senhor. Ter essa palavra, a palavra de Deus em nossas mãos é muito bom. Tê-la em nossa mente é melhor ainda. Mas ter a palavra em nosso coração é o que verdadeiramente nos transforma. A palavra é o que nos ajuda agora a enxergar os nossos defeitos, os nossos pecados. É o que nos mostra o caminho de santidade que devemos trilhar. Porque o nosso coração, como sabemos, queridos, ele é enganoso.
Por isso que o salmista pede que Deus olhe o seu coração, trazendo agora à tona os seus pecados. Verso 12, diz o texto: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Ele convida a Deus, o mesmo Deus, Criador, sustentador de todas as coisas. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu não consigo detectar tudo aquilo que em minha alma te entristece. Por favor, venha sondar o meu coração, o meu interior, me ajude a enxergar de fato aquilo que te entristece. E no verso 13, ele pede: livra-me da soberba e da transgressão. Coisas, queridos, que sabemos bem que brotam com muita facilidade nos nossos corações. Orgulho, acharmos que somos nós os sustentadores da vida, que as nossas conquistas elas são unicamente por nossos méritos. A oração do salmista é que Deus então o livre dessas coisas. E ele sabe bem que se não fosse Deus em sua vida, refreando o mal, ele se entregaria aos prazeres do mundo, aos vícios, aos pecados. Ai de nós, queridos, se não fosse Deus nos guardando, nos fortalecendo nesse caminho de santidade, para perseverarmos dia a dia. E no verso 14, o salmista termina agora orando que suas palavras elas sejam agradáveis ao Senhor. Viveremos, queridos, em um caminho irrepreensível, quando as palavras dos nossos lábios e o meditar dos nossos corações sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Quem avalia os lábios e o meditar do nosso coração é o Senhor, queridos. Aquilo que habita em nossa alma, de fato, precisa agradar ao Senhor. Como Paulo coloca, precisamos ser então o bom perfume de Cristo. E o salmista fala sobre também essa questão do meditar. Seria aquilo que eu valorizo, aquilo que de fato tem ocupado o meu pensamento, a minha mente, o que tem norteado, queridos, a minha mente, a minha alma, os meus lábios. O salmista nos ensina que devemos glorificar a Deus com a nossa boca, com o nosso coração, com as nossas atitudes, com o nosso corpo, com o nosso pensamento, fazendo de todas as áreas da nossa vida um verdadeiro culto agradável ao Senhor. Esse é o convite para nós, Igreja do Senhor, aqui nesse lugar. Todas as áreas da nossa vida precisam ser um verdadeiro cântico de louvor e adoração ao nosso Deus. Concluindo aqui a nossa exposição, queridos, toda essa revolução tecnológica de que tratamos no início, todas essas luzes artificiais podem nos ofuscar de olhar para a verdadeira luz. Elas podem tragar o nosso tempo. Podemos deixar de contemplar tudo aquilo que a luz do sol nos revela, tudo aquilo que Deus criou. Aprenda a contemplar a criação de Deus e assim perceber quão grande, quão majestoso é o nosso Deus. Aprenda também a contemplar a palavra de Deus e ver o quanto o nosso Deus te ama, o quanto Ele se importa com você, o quanto o nosso Deus cuida de você e tem pastoreado o seu coração. E claro, olhe para você mesmo. Entenda que o seu coração é sim uma terra fértil para produzir até mesmo ervas daninhas. Ore a Deus, assim como fez aqui o salmista, para que Ele venha e de fato purifique o seu coração. Tudo isso para que as palavras dos seus lábios e o meditar do seu coração sejam agradáveis na presença do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar nesse momento. Você vai ter aí um tempo de oração silenciosa, onde você vai poder se expor ao Senhor, falar: Senhor, alguma coisa falou de forma especial ao meu coração,
E aqui eu quero colocar aos teus pés. Se você tem vivido uma vida atarefada, uma vida que não tem tido tempo, por vezes, para até mesmo contemplar, olhar pela janela, sentir o aroma de tantas coisas maravilhosas que o Senhor fez, coloque isso ao Senhor. Se a sua vida atarefada também não encontra tempo para a leitura da palavra, e principalmente para deleite nessa palavra, coloque isso também. E se o seu coração, querido, tem por vezes algumas ervas daninhas que corroem do orgulho, da ira, ervas daninhas que te distanciam do Senhor, do povo do Senhor, da igreja, e até mesmo das pessoas que te cercam, coloque isso também para o Deus que pode verdadeiramente limpar, purificar o seu coração. Querido Deus, como tua igreja aqui nesse lugar, Senhor, entregamos as nossas vidas, Deus, aos teus pés, porque vivemos numa cidade onde tudo é para ontem, as coisas precisam de rapidez, as coisas vão nos tomando, vão sendo colocadas na nossa frente, e nós vamos ali consumindo, fazendo, por vezes sem raciocinar. E como isso, Deus, principalmente a longo prazo, nos é nocivo. O Senhor é um Deus que nos chama à contemplação. Portanto, Senhor, dirige as nossas vidas, de maneira que possamos ver beleza na tua criação, que reflete, Deus, um pouco do que é o Senhor. Da mesma forma, Senhor, ajuda-nos, Pai, que nos apeguemos à tua palavra, de maneira que nos deleitemos nela, meditemos nela, que ela não seja aberta tão somente nos domingos, mas que tenhamos com ela intimidade, amor, proximidade, Pai. E querido Deus, os nossos corações entregamos aos teus pés, porque sabemos, Deus, que ai de nós se dependesse de nós, mas cremos que o Senhor é o Deus que pode sim curar, limpar, lavar os corações. Ó Deus, visite a cada um aqui, que o teu Santo Espírito, Deus, continue a nos dar discernimento para vivermos uma vida debaixo da tua maravilhosa providência, que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.